ano de 1951, aconteceu na aldeia Barra Velha um conflito que marcou a história da região sul da Bahia e do povo pataxó. Este conflito teve como ponto de partida as ações do governo de Getúlio Vargas, quando constituiu, em 1941, uma comissão especial com o objetivo de realizar um estudo topográfico no município de Porto Seguro, para a implantação do Parque Nacional do Monte Pascoal. Os limites demarcados correspondiam às delimitações do território ancestral dos Pataxó, que acreditaram tratar-se de uma possível demarcação de terra indígena. E somente após finalizado o estudo, a população foi informada pelos engenheiros do governo que não poderia mais permanecer em suas terras, pois a partir daquele momento toda a área estaria sob posse exclusiva do Estado para a conservação do patrimônio histórico e natural. Então eles chegam em Caraíva, né, e fala que está vindo para cá, para esse aldeamento dos Pataxó, e chega com diversos aparelhos, né, topográficos para poder fazer todo o trabalho de campo. E com esse trabalho eles pegam os próprios indígenas para poder trabalhar de mão de obra, né, fazer picada, carregar aparelhagem, né, fazer todo, né, o processo de acampamento. Os índios velhos ainda trabalharam, meu pai e muitos índios velhos trabalharam com eles, e eles perguntando aos engenheiros o que era aquela medição, pensando que era uma terra que eles iam demarcar para os índios. Mas só que não era. Quando demarcaram as terras, eles marcaram tudo, aí eles vieram falar: isso aqui hoje é um parque nacional. Vocês hoje aqui não podem trabalhar mais, não pode derrubar um pau, não pode fazer roça, não pode fazer mais nada. Né? Você não tem direito em nada aqui. Né? E aí foi um grande choque para o povo pataxó, né? E deles mesmos se perguntar, né, como é que pode isso, né? Se a floresta, se esse local aqui é minha casa, né? Se ele que me dá o sustento, se eu sobrevivo dele, né? Então assim, foi uma luta, e começa uma luta, né, das nossas lideranças da época. E na época nós não tínhamos direito de trabalhar na terra, e aí o IBDF, né, que naquela época, no passado, eu chamava IBDF. E aí quando o indígena tentava fazer um pequeno roçado para fazer agricultura, aí o pessoal que era guarda do IBDF naquela época vinha e proibia os indígenas trabalhar com a terra, na terra. O IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, como órgão gestor do parque, restringiu a presença humana na área, impossibilitando o cultivo de roças, a pesca e caça, contribuindo para deflagrar sucessivos conflitos territoriais, envolvendo o povo pataxó, o Estado e as frentes de expansão agrícola, agropecuária e madeireira na região. E aí começou por aí essa luta, né? Sempre o pessoal indígena tentava trabalhar, outros também já cuidavam da pesca, que vivia o índio da pesca e da caça, né? E aí chegou uma época que nossos parentes, que eram o líder, o linha de frente, saíam daqui caminhando para ir até Brasília, o Rio de Janeiro, verificar o direito do território, que era nossa aldeia aqui, nossa aldeia mãe. Parte do deslocamento foi realizado a pé, caminhando 181 quilômetros até o município de Caravelas, para seguir de barco até o Rio de Janeiro, onde se localizava a sede do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Honório não conseguiu obter esclarecimentos sobre a demarcação do território indígena de Barra Velha, e os funcionários do governo prometeram enviar técnicos até o local com o objetivo de solucionar os conflitos. Após 2 anos de espera, o governo não enviou ninguém, obrigando Honório a realizar outras idas ao Rio de Janeiro. Numa dessas viagens, encontrou 2 pessoas identificadas, segundo depoimentos de jornais da época, como membros do Partido Comunista Brasileiro. Afirmou-se também que se tratavam de bandoleiros e estelionatários que pretendiam sublevar os indígenas contra o governo, fazendeiros e comerciantes locais.
Tinha uns índios velhos aqui por nome menor, que o pessoal cortaram muito ele, mas não teve culpa de nada. Pegou viajar para conseguir as terras de volta. Nesse meio tempo ele topou 2 caras no Rio de Janeiro, dizendo que era gente do governo que vinha tirar as terras dos índios. Mas não era gente do governo, não era nada. Simplesmente eram os caras clandestinos. E aí marcaram com eles que tal data eles vinham aqui para fazer essa demarcação do nosso território. Aí agendaram tudo certo, quando foi na época, na data certa que eles marcaram, o povo veio. Aí mandou chamar todo o indígena aqui do nossa região, que é Monte Pascoal, Corumbauzinho, Águas Belas. Quem morava por aí, eles mandaram chamar todos os povos indígenas que moravam pra lá na roça, vinham para a aldeia mãe, que é Barra Velha. Aí quando foi à noite, teve uma reunião com todo o povo indígena, e aí marcaram para ir fazer uma retomada no Corumbau, que lá tinha um empresário chamado Teodomiro na época. Ele falou para os pessoal lá que tinha um homem chamado Teodomiro. Ele queria ir lá pedir um apoio de Teodomiro para dar uma ajuda para os índios. Aí o velho falou assim: o que o senhor fizer está bem feito. Então tá bom, está bem feito, nós vamos fazer bem feito agora. Aí juntaram a galera todinha, já a boca da noite, e foram para o Corumbau. Chegou lá, o Teodomiro já estava esperando ele também, eles lá, né? Quando ele foi chegando, o Teodomiro atirou na testa dele. Tal! Ele virou, bof! Caiu e levantou. Ele levantou e disse: cai dentro, turma! A turma chegaram, pegaram ele, derrubaram logo ele. Tinha um homem chamado Mané José, deu uma flechada na costela dele, o outro deu no meio das costas. Foi aquele forogodô desgramado. Chegaram a esta capital pormenores da invasão de caboclos indígenas da zona sul do estado, sobretudo em Corumbau, onde os atacantes cortaram as linhas telegráficas e espancaram um negociante. Caraíva, se tinha um posto de linha de telégrafo, né? Se tinha ali um posto, e em Comuruxatiba tinha outro, né? Então era o meio de comunicação que se tinha na região, né? E a linha de telégrafo passava aqui dentro. Né? E aí mandaram um índio chamado Velho Júlio subir na linha e cortar a linha. Aí o índio mandado, forçado por os homens brancos, aí subiram e cortaram a linha. Aí quando o povo tentava comunicar por Segura Prado, não conseguia. E aí eles vieram verificar, foi onde os policiais veio e tirou fogo nos indígenas. Foi feio demais, feio. A coisa que eu nunca tinha visto e que viu, né? De bala, polícia, toraram a linha Alegre. Aí foi a hora que a polícia veio, aí ele falou: nós viemos, não foi por causa da guerra não, nós viemos por causa da linha Alegre, que balançou lá na poder de guerra. Então por isso que nós viemos. Quantos bilhões que deu de prejuízo? O major Arsênio Alves foi designado ao comando da ação policial no Fogo de 1951. Antes disso, foi tenente da Polícia Militar da Bahia e chegou a comandar a volante que perseguiu o bando de Lampião no estado. Posteriormente, foi promovido a major e tornou-se delegado regional de Ilhéus. Quando assumiu este cargo, afirmou que as funções exclusivas das forças em operação no sul baiano são o combate ao comunismo, a manutenção da ordem e a posse dos novos prefeitos e autoridades. O delegado de Santa Cruz informou que houve várias mortes na cidade de Corumbau, que faz parte do município de Porto Seguro. Em face da gravidade da situação, o chefe de polícia fez seguir para aquela região, por via aérea, um contingente de 15 homens armados de metralhadoras. Aí cortaram a linha, aí ficaram sem saber de nada. Aí quando veio foi as polícias, escorraçou todo mundo, bateu em gente
E aí acabou Barra Velha, tocaram fogo em Barra Velha, que as casas eram de palha, né? As casas eram de palha, e daí ele achou que não estava bom eles andar pelo mundo. Aí é meu pai, vamos voltar para Barra Velha, que nós não estamos se dando bem. Eu não gosto de contar porque o coração dói ainda, né? Dói. Aí esses dois caras chegando aqui, fez uma revolução aí, os índios foi quem sofreu. Né? Foi índio morto, mulher estrupada, índio muito judiado. Meu avô morreu devido a essas pancadarias que deram nele, a polícia bateu nele muito, né? E a gente correndo muito por dentro dessas matas. E aí, é certeza que esse aqui começou dia 11 de maio. E essa confusão foi até o dia 22. Sofrimento desses índios, apanhando de polícia. Né? Que até hoje eu tenho a marca nos meus peitos aqui de fogo. Foi queimado, me queimaram ainda, me marcaram com 5 anos de idade. Porque tem duas coisas que eu lembro, que eu te falei para você, quando eu vejo a polícia, que até eu já lembro. E um policial queria fazer minha mãe parir a pulso e minha tia, que está com a barriga grande. Então isso foi coisa que passou na vida da gente, que a gente sofreu muito em cima disso aí. Aí esquentava, fazia fogo, as mulheres, as índias com os barrigão, aí fazia o fogo e mandava elas esquentar a barriga no fogo, que era para poder perder a criança, a criancinha, e esfregar a barriga para poder a criança sair, né? Ali, com aquela malvadeza toda, judiando dos índios e tudo, e só vendo. Como hoje em dia parece que o branco quer fazer novamente com os índios assim, judiar dos índios, mas Tupã está de braço aberto sobre nós. Amarrava, né, encambuava os índios, tudo encambuado numa corda, amarrado com um rebanho de animal, de cavalo brabo, né, para não fugir. Aquela fila de índio encambuado, né? Às vezes viajar 30 quilômetros, 40 quilômetros, esse grupo, essa fila de índio amarrado para trazer, ser levado para Caraíva, apanhando. No outro dia foram para Caraíva, e jogavam os meninozinhos na Aguapé, morria lá afogado, gente morreu para lá, jogado para lá, pela mata, pela água, tudo morreram afogados, outros morreram para lá para o mato, e foi essa judieira com os índios, né? Aí pegaram esses índios e foram para Caraíva, chegou lá, botaram os índios lá, né? Tudo amarrado, muito índio amarrado. Aí chegou lá, traziam de comer para eles e tudo ali, e judiando deles, dos índios. Eles queriam matar os índios. Tanta porrada, de tanta judieira. Ô gente, pelo amor de Deus, índio também é gente, né? Eu sofri na guerra de 51, eu sofri. Minha Currumuxá, meus irmãos, mais 2 irmãos, 3 comigo. Aí nós sofrimos, andamos correndo aí nesse trecho aí, nessa macega. Eu, mais mamãe e meus irmãos, andamos aí corrida aí, para nós não morrer. Aí nós andamos corrido, aí nós comia banana verde, para nós, mamãe cozinhava, quebrava o cacho da banana,
verdinha, dessa grossurinha assim, mamãe quebrava. E nossa panela era uma panelinha desse tamanhozinho assim, dessa grossurinha. Ela enchia de banana verde. Quando acabar, ela tirava o cavaco do pau e raspava a banana para poder nós comer, para nós não morrer de fome. Tá vendo? Para poder nós não morrer e eu não morrer de fome. E assim mesmo quase nós morremos. Pelas mãos dos pessoal que estavam matando o índio, aí nós quase que nós morremos. Mas Deus, Tupã ajudou, que escondeu eu, minha mãe e meus irmãos. Aí nós fomos embora, para dentro da mata. Quando nós chegamos lá, no lugar de um velho que chamava Salvador, nós fiquemos. Aí depois deu na cabeça de mamãe voltar de lá para cá. Aí nós voltemos de novo. Quando nós chegamos cá, nós ficamos na casinha. Aí quando nós estamos ali, com fome, meu irmão, tudo com fome, nós, tudo com fome. Nós chegamos, meu irmão, dentro da casa, fiquemos. Aí quando mamãe assunta, vai as polícias tudo, aquele frote de polícia para riba. Aí mamãe disse, valeu-me, meu Deus, as polícias vêm ali, meus filhos. A casa tá mesmo assim, ó, desse jeitinho que você tá vendo essa daqui, ó. Aí nós e mamãe tinha um quarto, mamãe foi escondeu, botou nós por detrás dela e ela ficou na frente. Ainda bem, meu irmão, que ele entrou por lá tudo, mas não viu nós lá naquele canto. Não viu os milagres de Tupã. Aí quando eles saíram, nós saímos e nós corrimos a mamãe. Ainda bem que teve vários moradores da região que acolhiam nesse movimento. Era um tempo chuvoso, estava chovendo. Crianças, imagine crianças molhadas, com roupa molhada por aí afora, as mulheres e homens se cortados, todo rasgado de espinho, né, e tiririca, nessas bocas de duro aí, nessas matas, né. Meu avô mesmo teve que sair dessa região, correr e ir lá para Joacema, né, tinha uns parentes lá, e lá ficou um tempo, né, até que o tio da minha mulher, Julinho, né, foi levado para as fazendas para cá, e outros índios, os fazendeiros da região, naquele movimento escolhia, uns levavam 15 índios para sua fazenda para servir de pinhão, outros levavam 8, como eu mesmo cheguei a ler as histórias escritas, né? Outros levavam mais. Quem podia levar mais, levava mais. A certa altura do conflito, havia chegado uma ordem de Salvador informando à polícia que era para soltar todos os indígenas, pois eles eram inocentes e os 2 culpados por tudo já haviam sido mortos pela polícia. A ordem dizia também que os índios deveriam ser levados para as fazendas. Cada fazendeiro poderia levar quantos quisesse. Após o fogo de 1951, muitos pataxó transferiram-se para Juerana e Córrego do Jibura, onde hoje é a terra indígena Águas Belas, além da Gameleira e Santa Cruz Cabralha, onde fundaram a aldeia Mata Medonha. Em Cumuruxatiba, se juntaram com outros pataxó que lá viviam. Itamaraju, Arraial da Ajuda e Prado também foram escolhidos como refúgio. Muitos foram morar perto de Itaquena, em Trancoso, e outros foram para cidades mais distantes, como Itabuna, Ilhéus e Canavieiras, além de outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo. Após algum tempo, muitos indígenas retornaram para a aldeia Barra Velha. Ao fazer isso, passaram a empreender novos enfrentamentos com o governo e a sociedade regional, além de constantes viagens até Brasília, outras cidades e capitais, reivindicando a demarcação do território pataxó de Barra Velha. Se por um lado, o fogo de 1951 marcou vidas em detrimento da violência, por outro, provocou um renascimento à sociedade pataxó, formando uma comunidade política através das lutas pela conquista de direitos, fortalecendo os vínculos de territorialidade em torno do Monte Pascoal.
Hallelujah.